Boa noite. Hoje, dia 30 de julho de 2026. Nós prosseguimos com o Felipe de Lyon. Nós paramos no o próximo texto. Não adianta fazer um resumo, porque são vários textos pequenos, né? Então, vou ler o próximo, dele mesmo, do Felipe de Lyon mesmo. Ele diz: o arrependimento verdadeiro não é apenas sentir tristeza pelo que foi feito. Muitas pessoas se entristecem por seus erros, mas não mudam de vida. Elas lamentam o passado e ao mesmo tempo, continuam vivendo da mesma maneira. O arrependimento verdadeiro é diferente. Ele acontece quando o homem olha para o que fez com total sinceridade e diz: sim, fui eu que fiz isso. Não quero mais viver assim. Nesse momento, algo muito importante acontece dentro dele. Ele recupera a liberdade. Antes disso, ele estava preso às suas próprias justificativas. Enquanto uma pessoa precisa justificar o mal que fez, continua ligada a ele. Mas quando diz a verdade sobre si mesma, rompe essa ligação. Por isso, o arrependimento não é uma humilhação inútil, é um ato de liberdade. Deus não precisa que o homem se humilhe. O que Deus quer é que ele volte para a verdade. Então, eu acho esse texto muito feliz. Ele toca um tópico que eu gosto muito e falo muitas vezes, que arrependimento é consciência. Tomar consciência do que antes era inconsciente. Eu sempre disse, arrependimento não é remorso. Arrependimento é bem o que ele diz, como é que ele diz aqui? Sim, fui eu que fiz isso. Não quero mais viver assim. E normalmente eu digo, sim, eu fiz, mas eu não sou assim. Eu não quero mais porque eu não sou assim. Não vou fazer mais porque não é o que eu sou. Então, a tomada de consciência. A gente dá umas escorregadas, mas quando a gente percebe, né, esse ato de consciência nos liberta do erro. Agora, quando a gente fica se justificando, dando explicações, é porque a gente não quer reconhecer de verdade. As justificativas. A gente quer convencer os outros de que a gente não estava tão errado assim. Ou então que todos fazem isso. Ah, mas é compreensível. Então fica se justificando. Hoje nós vivemos na era da justificativa. Ninguém nunca está errado. Fica tecendo 500 mil justificativas. Tá? Uma pessoa que diz, não, está errado e eu não sou eu, não vou fazer mais. É raríssimo. Mas no tempo do Felipe de Leão também era. Então ele está se queixando disso. Né? Ele diz também o seguinte: então, quando a pessoa encara sem justificativas, não, tudo bem, está errado, eu não vou fazer, não sou eu. A pessoa se liberta. Ele diz que isso é liberdade, né? E que a pessoa estava presa às próprias justificativas. Ele diz também que tem muita gente que se lamenta. Ah, ui, que triste. Mas continua com a mesma mentalidade, fazendo as mesmas coisas, e não há essa tomada de consciência. Simplesmente não há. Lamenta, acha triste, mas na verdade não assume. Né? Então não se transforma
E o arrependimento, por si só, ele seria altamente transformador. Ele diz que a pessoa recupera a liberdade. Tá? É um ato de liberdade, ele diz. E ele diz que o que Deus quer é que ele volte para a verdade. Uma metáfora de o Deus quer que ele se volte para a verdade. A metáfora melhor disso é que Deus quer que o filho pródigo volte para casa. Tá? Então, arrependimento é fundamental. Fundamental. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou então, crede no Evangelho e, como consequência, arrependei-vos. Também é bom. Tá? Mas é tomada de consciência. Que vai gerar, arrependei-vos e crede no Evangelho, que vai gerar uma conversão, que é a verdadeira cura espiritual, que a gente vem estudando há anos aqui. Tá? O arrependimento conduz a uma cura genuinamente espiritual. Então, vamos lá, vamos para mais um texto. O que mais que ele diz? A humildade. Qualquer que seja a missão que o céu lhe confie, seja sempre humilde. Os profetas, os apóstolos e os discípulos do Cristo fizeram milagres só pela vontade de Deus. Eles nunca disseram que os milagres tinham sido por eles mesmos. Se vocês podem fazer alguma coisa, isto só ocorre porque o céu lhe deu essa possibilidade. Cuidado com o orgulho, senão você está perdido. Lembre-se que você não é nada, que você nada pode, que você é menos que os outros. Cada vez que alguém o lisonjeia, deve pedir imediatamente a Deus que isso termine. Então, ele não gostava de ser elogiado, paparicado, ele não gostava desse tipo de coisa. Mas aqui ele diz, em vez de ele pedir para a pessoa parar, ele pedia para Deus que aquilo acabasse, né? Porque não estava acrescentando nada a ninguém. Ele diz também que, assim, todas as obras de caridade. Então, pronto, boa noite. Então, ele diz também que todas as obras de caridade são, na verdade, Deus agindo. Então, isso também é outra coisa que nós falamos muitas vezes aqui. A caridade verdadeira. Primeiro, a caridade verdadeira é amor. Muitas vezes a gente escreve caridade para não confundir com amor humano afetivo. Mas caridade é o amor verdadeiro, o amor de Deus. E a caridade talvez seja grande demais para o ser humano. Ser humano enquanto ego. Então, a verdadeira caridade não somos nós que fazemos. A verdadeira caridade é Deus agindo a partir de nós, de dentro de nós. Então, todo o nosso trabalho é permitir que Deus traga a luz para o mundo. Tá? Se Deus é a verdadeira caridade, não há razão para eu ficar vaidoso das obras que eu faço e me sentir assim caridoso e espiritual, porque eu ajudei o pobre coitado miserável que no fundo é menos do que eu, porque eu sou espiritual, estou fazendo a caridade. Boa noite. Né? Então, o único bem, a única origem do bem,
O único bem verdadeiro é o próprio Deus. Mas Deus pode se expressar através de nós? Pode e deve. Mas o mérito do bem é o próprio bem. Não sou eu, Giancarlo. Tá? Então, esse é o problema vamos chamar assim, vaidade espiritual. Tá? Esse é o problema da vaidade espiritual. É um tipo de vaidade. É um tipo de vaidade. Tá? No fundo, você se julga superior. Se você ensina, você se julga superior àqueles que aprendem e que você ensina. Se você ajuda com caridade, você se julga superior porque eles são os pobres coitados. Então você está sempre se julgando superior. Pode botar nessa lista padres, pastores, preletores de centro espírita, mãe e pai de santo. Pode botar nessa lista toda essa gente. Tá? Então, vaidade espiritual. Tá? E a gente precisa estar muito atento. A vaidade é uma tentação extremamente sutil, porque a pessoa não percebe. Ela vai se engrandecendo e ela não percebe. Eu não sou muito dado a isso, mas eu sou humano, posso escorregar também. Se eu parar de vigiar, eu posso cair quando menos esperar. Porque é fácil dizer, não, eu não sou muito chegado nisso. Não, realmente não sou. Mas vai confiar demais que você escorrega ali na esquina. Estou falando para mim mesmo. Tá? Aqui é orar e vigiar e mesmo. A vaidade é um problema complicado. Diz um ditado popular, né, que a vaidade é o pecado predileto do demônio. Tudo bem? Claro que a gente tem uma outra visão do que é demônio, né? Que é mais o egoísmo mesmo. Mas é um ditado popular, tá? Então, o ditado popular diz que a vaidade é o pecado predileto do demônio. Se eu estou falando que o demônio é o egoísmo, então a vaidade é o pecado predileto do ego. Pronto. Se sentir grande, maior que os outros. Que beleza, hein? Tá? Então ele está reclamando disso. Vamos lá. Aqui. Então, humildade. Qualquer que seja a missão que o céu lhe confie, seja sempre humilde. Entenda que é Deus que está agindo. Profetas, apóstolos, discípulos do Cristo fizeram milagres só pela vontade de Deus. Só pela vontade de Deus. Eles nunca disseram que os milagres tinham sido por eles mesmos. O próprio Jesus falava para revelar a glória de Deus. Então, se vocês podem fazer alguma coisa, isso só ocorre porque o céu lhe deu essa possibilidade. Cuidado com o orgulho, senão você está perdido. Lembre-se que você não é nada, que você nada pode, que você é menos que os outros. Isso ele está falando isso para derrubar o ego mesmo. Egoísmo. Cada vez que alguém o lisonjeia, deve pedir imediatamente a Deus que isso termine, porque está alimentando uma coisa ruim dentro de você. Prossigo. A vida espiritual não é complicada. Complicadas são as desculpas que o homem inventa para não viver segundo ela. Está vendo as justificativas outra vez? A vida espiritual não é complicada. Complicadas são as desculpas que o homem inventa para não viver segundo ela. Quando um homem vive na verdade, faz o bem e aprende a amar, ele já entrou no caminho espiritual. Mesmo que nunca tenha estudado nenhuma teoria.
Então, o estudo sempre ajuda, mas não é o mais importante. O mais importante é que eu chamo sempre de coração puro, vive na verdade, faz o bem e aprende a amar. Ele já está no caminho espiritual. Vive na verdade, faz o bem e aprende a amar. Ele já está no caminho espiritual, mesmo que não tenha estudado nenhuma teoria. Se juntar a teoria, melhor ainda, tá? Mas é o coração, não é a mente humana. Muito semelhante é o que vem depois. Rezar não é pronunciar muitas palavras, o Evangelho diz isso. Rezar não é pronunciar muitas palavras, mas é focalizar todos os sentidos em Deus. Em primeiro lugar, a pessoa deve se recolher, de maneira que todo o seu ser, todo o seu espírito reza com ela, de maneira bem consciente. É indispensável que a essência divina reze em nós. Deve-se rezar para aprender a rezar. Então, pronto. Então vejam bem. Eu cliquei uma coisa errada aqui para aqui. Então, rezar não é pronunciar muitas palavras. Jesus diz isso. Focalizar todos os sentidos em Deus. Normalmente nós falamos isso de uma maneira diferente. Nós falamos aqui voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus. Mas voltar-se para Deus, voltar-se por inteiro para Deus. No Evangelho também diz: onde está o seu coração, está o seu tesouro. Quer dizer, você se volta para Deus, mas o seu coração está nas suas atividades, nos seus afetos, nas suas ambições. Não dá. É voltar-se para Deus, voltar por inteiro. E aí ele diz: voltar-se, focalizar todos os sentidos em Deus, com esse mesmo sentido. Tá bom? Pronto, pode falar, Tereza. Boa noite a todos. A gente nunca pensa nas pessoas que não sabem rezar, né? Por exemplo, o Ah, meu genro, a mãe dele nunca ensinou os filhos a rezarem, eles não tinham, cresceram sem saber nada. E aí, um dia ele estava conversando sobre isso e falou: Eu não sei rezar, minha mãe nunca me ensinou. A gente nunca espera ouvir uma coisa assim, né? A gente acha que todo mundo aprendeu lá a oração do anjo da guarda quando era pequeno, mas ele realmente não sabia rezar. Aí o Rubão falou assim: olha, fala com o seu coração. perfeito. Quando você sentir necessidade, fala com o seu coração. Não importa as palavras, importa o que você sente dentro de você. Bom, eu nunca perguntei para ele, porque eu acho muito desagradável ficar perguntando se ele conseguiu ou não. Mas, E nem perguntei para a filha, porque acho que é um assunto que. Porque ele falou, né? Então, nós conseguimos conversar um pouco com ele, mas eu nunca mais perguntei nada, entendeu? Se ele conseguiu rezar, se ele não conseguiu. Acho que que era um idade? problema. Que idade? Ele, quantos anos ele tem? Rubão, quantos anos o Vitor tem? Acho que 48, mais ou menos. Ah, é Hã? um adulto. Ah, ele É tem 52. 50. Mas é uma pessoa assim maravilhosa, uma pessoa. uma criança. Hã? Eu pensei que fosse uma criança. Não, não. Ele, ele nunca nega ajuda para quem precisa, é uma pessoa que muito, muito, muito legal, muito bacana. Agora, então vamos lá ver, tá? Primeiro, eu achei que era uma criança. Bem, primeiro,
vão me chamar de conservador. Tudo bem, eu não ligo. Mas eu acho importante as famílias darem uma noção de vida espiritual. Pois Cada é, um. a gente Se você é espírita, que seja uma noção espírita. Se você é budista, uma noção budista. Mas eu acho importante falar disso para as crianças. Ele nunca então, ouviu. uma família que não é religiosa, nunca ensinou nada para os filhos, que nunca se interessou. Choca, porque a gente acha exatamente assim, a gente acha que as famílias deveriam dar, mas não deram, porque eles não sabiam, não se interessavam, nunca deram nada para os filhos nesse sentido. Cada um procurou por si próprio. Mas Mas aí é que está. Aí é que eu ia chegar. Como é que as pessoas, então, num determinado momento da vida, com 48 anos, 50 e pouco, começam a perceber que não sabem e querem, de fato, se voltar para Deus? Então, é um impulso natural que está dentro dela. Não foi e, regado, não foi incentivado, mas é um impulso que está lá. Então, chega com 48 anos, com 50 e pouco, a pessoa quer se voltar para Deus. Ô, Jean, olha, são 4 filhos, 4 homens. A mãe ficou viúva, trabalhava muito e não se ligava nessas coisas. Não, é estranho a gente ouvir isso, mas é a mais pura verdade. Ela nunca ensinou, nunca se interessou. Quer dizer, ela já morreu, tudo, mas os filhos não falam sobre isso. A única vez que o meu genro falou foi nesse dia que ele estava conversando com o Rubão. Mas você Fora está isso, vendo? não tocou no assunto, entendeu? Mas ela não se interessava, ele se interessou. De onde veio esse interesse? Da Eu verdade que acho ele é. pelo Rubão ser espírita, de vez em quando falava alguma coisa, acho que, não sei, de repente ele ficou curioso, não sei, não posso te dizer com Provavelmente, por causa do contexto e da proximidade com o Robão, despertou o interesse. Mas da onde veio esse interesse? Vem de dentro da pessoa. As pessoas é, abafam, mas ele está lá. Eu pois conheço uma família, né, que o filho problema, o filho rebelde, mostrou-se extremamente espiritual. E o filho todo certo mostrou-se um destrambelho. E não tem conexão, não busca, a voz interior está totalmente abafada, não busca. isso acontece mesmo. Sabe? E É, buscar, eu acho que ainda é um passo primário, porque não tem que buscar o que já está, o que já é. Mas pelo menos é um começo, mas nem isso. Agora, vem uma pessoa de 48, 54 anos e vira para mim assim: eu não sei rezar. Se está me falando isso é porque quer, né? Aí a resposta do Rubão é perfeita. Rezar não é uma decoreba. O Felipe de Lyon está falando isso no texto. É é, voltar-se a Deus. Fim. Tá? Então, o Robão disse, converse espontaneamente. E o Felipe de Lyon está falando, volte-se por inteiro. Volte-se por inteiro. Acabou. O Goldsmith fala, a prece melhor é em silêncio. O Tolle também sim, fala isso. Eu já não tenho tanto essa coisa da mística do silêncio. Eu tenho a coisa da mística da entrega devocional. Se sim, entregue por inteiro, não pela metade. Onde está seu sim. coração, está seu tesouro. Se entregue por inteiro, não se entrega pela metade. Não Mas no servirei caso, a senhores. sim, mas no caso dele, não adiantava a gente falar isso, porque ele não ia entender, entregue-se por inteiro. Então a coisa foi feita devagar, no tempo dele. Mas eu já estou achando tão maravilhoso ele se interessar e perguntar. Ah, ótimo!
Sabe? Uma pessoa que não teve educação espiritual nenhuma, nossa, tá maravilhoso. Ele está Agora, querendo escutar. apesar deles não terem tido essa formação religiosa ou espiritual, são pessoas extremamente boas, honestas, ajudam as pessoas o que elas podem. Então, assim, às vezes a gente acha que por não ter uma iniciação religiosa, mas é interessante porque são 4 homens, né, que têm família, filhos e são pessoas incríveis de boas. Olha só. O que prova que a essência vem de dentro, Sem dúvida. sabe? Eu preferia que eles fossem instruídos. Não foram, mas vamos chamar assim, a vocação está presente Exatamente. nas ações e inclusive nas conversas. A vocação Sim, está presente. Tá? Então, viver por inteiro, mas não viver pela metade. Não importa se você tem a formação ou não, mas viver por inteiro, tá? Então, eu acho que é isso. Eu acho o exemplo ótimo. E o que eu pego de mais interessante é isso. Tudo bem, se ele não teve instrução, então de onde vem esse impulso, né, bom de não é perguntar? o ser humano a gente não sabe o que vai na cabeça deles, É, né? Eu conversando com outras pessoas, com as próprias mulheres que têm algum tipo de formação religiosa, deve ter despertado, né? então, sabe, a verdade está lá dentro. Ela tem que, mas ela tem que ser regada. E o mundo muita a parábola do semeador. A semente cai nos meios dos espinhos, os espinhos começam a abafar. É, eu Mas, adoro essa parábola. mas a verdade está lá. 48 anos, 54 anos, uma pessoa vira e fala: Eu não sei rezar. Nossa, eu acho tão bonito, porque de repente ele se interessou É, e praticou a vida toda. Né? Bom, é bonito isso. Então tá, então vamos lá mais um pouquinho. hoje eu vou sair mais cedo, tá bom? Ah, tá, hoje é dia, né? Tá bom, então É, vamos lá. Então, rezar não é pronunciar muitas palavras, mas é focalizar todos os sentidos em Deus. Como eu falei, voltar-se para Deus, voltar-se por inteiro, não metade. Em primeiro lugar, a pessoa deve se recolher, de maneira que todo o seu ser, todo o seu espírito reze com ela, de maneira bem consciente. Mas isso não precisa ser necessariamente sentado no silêncio, pode ser na vida. É indispensável que a essência divina reze em nós. Quer dizer, dá um espaço para Deus ser Deus. Simplesmente deve-se rezar para aprender a rezar. Tá? Bom, muito bem, então vamos para o próximo texto. Aquele que recita o Pai Nosso está ainda no caminho, visto que ele mostra um gesto de humildade, a humildade necessária para que nossa prece seja atendida. Deve-se pedir primeiro a Deus, depois ao seu anjo da guarda. Não se dirigir a um espírito, dirija-se a Deus. Rezem a Deus. Pouco importa se um antigo apóstolo ou um santo que se ache do outro lado lhe ajude a fazer chegar a ele sua prece. Você não tem que se ocupar disso. Essa eu acho ótima. Por isso que muitos mentores ajudam as pessoas e muitas vezes não se identificam. Porque eles não querem ser adorados. Eles sabem que tudo é pela glória de Deus. Então, por exemplo, eu trabalhava com as folhas, me falava assim: não, você dê 3 voltas, faça uma reverência, agradeça. Eu agradeço a Deus.
Ah, mas tem a entidade X. Tudo bem, a entidade X é enviada por Deus. Então a fonte de toda a dádiva é Deus, tá? Então, esse é o problema das religiões que eu tive, que eu passei por elas e tive esse problema, é que pais e mães de santo não se comportam como é, servir. Eles se comportam como autoridades. Né? Então aí fica muito difícil. É muito humano para o que está em questão. Né? Muito humano para o que está em questão. E então ele fala: não reze para um espírito, reze para Deus. Tá, eu tenho fé, por exemplo, em São José. Eu posso rezar, posso me conversar, eu posso me dirigir a São José ou ao Arcanjo Gabriel, bem as coisas que eu gosto mesmo. Mas mesmo que eu abra meu coração, mesmo que eles me ajudem nas coisas, mesmo que eu seja profundamente grato a eles, o bem último vem de Deus. E quem permite que eles me ajudem é Deus. Então, a glória é toda dele. A glória é de Deus, é só de Deus. Glória é toda dele. Ele não divide com ninguém. A glória é toda dele. Tá? Então, evitar idolatria de intermediários. Nesse ponto, eu critico a Igreja Católica. Ah, Maria, interceder por nós, Fulano, interceder por nós, Ciclano, interceder por nós. Eles conferem poderes de intercessão aos santos, que são espíritos. Convenhamos, né? Eles conferem poderes de intercessão que eu não tenho. E eu até acho que eles podem realmente interceder por ter um grau de iluminação mais aberto e unir a consciência deles com a minha para me elevar, tudo bem, mas fulano, intercedei por mim, quer dizer, resolve meu problema. Na Umbanda também tem muito isso. Ô, oh, senhor Caboclo, vem aqui e resolve meu problema. Tá? Mas não... E Deus? Então, o Felipe de Lyon está falando assim: evite adorar o intermediário e não a fonte. Esse é o resumo. Adorar somente a Deus. Aos intermediários, bons instrutores fazem o mesmo papel do que santos intercessores. Agradeça. Agradeça de fato. Agradeça sinceramente. Mas o bem que está chegando a você através deles é Deus. Então, na verdade, se está chegando através deles, é porque eles receberam a graça e o privilégio de Deus de servir. E o que chega a mim, na verdade, não chega nada realmente deles. Por exemplo, Goldsmith. Tudo que chega de bom dele para mim, não é dele, é Deus. O que é dele mesmo? Os erros, as contradições, as escorregadas. Essas são inevitáveis. Não estou criticando. São inevitáveis. Essas são dele realmente. Tá? Mas toda vez que o ensino é verdadeiro, a gente sente, até nas palavras, no texto, porque o livro também é a consciência da pessoa. A gente sente nas palavras a verdade que está sendo dita ali. Porque já não é mais a pessoa falando, é a voz divina falando. Então, no fundo, o que é que ele está fazendo aqui? Crítica à idolatria. Pronto, é isso. Então vamos ao texto outra vez. Por isso que eu digo que
nossa, já falei tantas vezes aqui, no estágio que nós estamos aqui em conjunto, não não cabe mais adoração a mestres, gurus, etc. Um só é vosso mestre. Pode até mudar o nome de acordo com a cultura, mas um só é vosso mestre, é Deus. Tá? Então, não cabe mais. Né? Você segue esse caminho, daqui a pouco você está lá fazendo reverência, se ajoelhando para o mestre fulano, entendeu? Da moda. Não dá mais. Não dá mais. Pelo amor de Deus, vamos entender que não dá mais. É voltar para trás. Eu não acredito. Tá? Então, vamos lá. Não só voltar para trás, como eu digo sempre, é desonrar o divino em você. Você está desonrando. Então vamos lá. Próximo. Então, repito, pouco importa se um antigo apóstolo ou um santo que se ache do outro lado lhe ajude a fazer chegar a ele, Deus, a sua prece. Pouco importa. Eu agradeço profundamente, mas eu não tenho que me ocupar disso. Então, eu dava uns passos de pensamento, as pessoas me falavam, eu estou lendo tal guia, tal guia, tal guia. Eu falei, olha, se fosse importante, o guia se revelava para mim. Se ele não se revela, é porque ele não quer, não é isso que é o importante. Senão ela arrumava um jeito de se revelar. Mas as pessoas gostavam da mistificação. Olha, eu estou vendo, tal, 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 tal. Faço questão de frisar, não estou duvidando. Eu estou dizendo que não é importante, que se fosse importante, a própria entidade se revelaria. Mas se ela fizesse isso, ela não seria tão elevada. Se ela não faz, é porque ela está servindo a Deus e não tem o menor interesse em autoglorificação. Ela só está postando que você está com boa vontade e quer ajudar. Simples assim. Tá? Então vamos lá. É impressionante como Deus e a vida espiritual são sensíveis a ouvir a boa vontade de uma pessoa. Bem, vamos outro texto. Sabem se vão acordar amanhã? Então, para que se preocuparem sobre o que farão amanhã ou dentro de 10 anos? Que falta de confiança em Deus? Não têm visto Deus os proteger até hoje? Não perceberam? Sabem onde vão, o que querem? Não, nada sabem. Nem mesmo sabem o que querem. Deixem, então, Deus lhes dar o que precisam. Nossa, até aqui ele fala muito que o Goldsmith ensina, mas com uma linguagem bem mais simples e bem mais direta mesmo. Então, vou repetir esse pedaço e continuo. Sabem se vão acordar amanhã? Então, para que se preocuparem sobre o que farão amanhã ou dentro de 10 anos? Que falta de confiança em Deus. Não tem visto Deus os proteger até hoje? Sabem onde vão, o que querem? Não, nada sabem. Nem mesmo sabem o que querem. Deixem, então, Deus lhes dar o que precisam. Provisão divina.
Não tem necessidade de saber o que quer que seja. Façam a vontade de Deus. Não procurem conhecer os que os ameaçam, os acidentes que a natureza à sua volta poderia provocar. Se Deus permite que alguém possa padecer desse fato, é porque é bom que isso lhe aconteça. O céu não pede tanto quanto você pensa. Ele é indulgente. Deus sabe muito bem que nos criou simples e como avançamos as apalpadelas. Muito será acreditado aquele que acreditou sem nada saber. Bom, então vamos lá. Ele está falando da provisão divina. Provisão divina. Deus nos deu uma missão. Se ele deu uma missão, ele dá as condições de cumprir a missão. Senão, ele seria um Deus malvado, um Deus maluco. Ele dá as condições. Basta que você não vire de costas ou diga não quero. Mas ele dá as condições, é fato. Não teria como não dar. Tá? Então, falta de confiança em Deus, em primeiro lugar. Depois, a gente sabe aonde vão, o que querem. O Goldsmith fala: nós não sabemos o que é realmente bom para nós. Muitas vezes o que a gente julga que é bom só nos prejudica. E muita coisa que nos prejudicou, lá na frente a gente descobre que era uma lição maravilhosa, ou um livramento, etc. O que é que nós sabemos? Nada. Então, deixe Deus lhes dar o que precisam. Permita que Deus dê o que é necessário. Você não tem necessidade de saber o que quer que seja. Faça a vontade de Deus. Faça-se a tua vontade, não a minha. Entregue-se a Deus. Deixa Deus governar a vida. Que, afinal de contas, é dele. Não procurem, outro trecho aqui interessante, não procurem conhecer os que o ameaçam, os acidentes que a natureza à sua volta poderia provocar. Já contei isso, uma vez teve um encontro espiritual, os convidados me convidaram, para meu espanto. Ah, o fim do mundo, é isso, aquilo, aquilo, aquilo. Ah, a palavra é sua. Eu falei, o que é que vocês estão me falando? Que vai ter o fim do mundo, que vai ter o planeta chupão, que vai ter tsunami em Salvador? Não estou nem aí. Eu vou fazer aquilo que eu acredito, que é aprender a amar. Pronto, é o espírito. Eu vou fazer o que eu acredito. O que é ser espiritual? Ter medo da morte? Eu vou continuar fazendo o que eu acredito. Não vai mudar nada. Causou um certo choque. O que mais que ele diz? Então ele diz: não fique querendo conhecer inimigos, né? Quanto mais você reconhece o inimigo, mais força você dá a ele. Você reconhece ele como realidade, quando na verdade ele é um com você, a mesma consciência, você só está piorando a situação. Ou então os acidentes que a natureza à sua volta poderia provocar. É o que eu falei. Eu vou ter medo de um tsunami porque eu moro em Salvador? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, o cometa não sei o quê. O alinhamento dos planetas que só tem uma vez a cada século. Nossa, eu já passei por meia dúzia desses. Ah, o portal 1111, portal 22, 22, 33, 33, 44, 44. Eu já passei por tudo isso. A única coisa que me transformou foi o quanto eu aprendi a amar e vencer meu próprio egoísmo. Essas coisas não me ensinaram nunca nada. Nada.
São forças naturais. Forças naturais. Não estou dizendo que não existem forças naturais. Eu era astrólogo. Eu estou dizendo que Deus está muito acima das forças naturais em tudo que se manifesta como mundo visível. É isso que eu estou dizendo. É outra coisa. Bom, e o Felipe de Leão está falando exatamente isso. Não há necessidade de saber o que quer que seja, faça a vontade de Deus. Se entregue, entrega devocional para a vida de Deus, que afinal de contas é a vida dele. E ele diz que o céu não pede tanto quanto você pensa. Nós é que viramos de costas e inventamos mil exigências, mil justificativas. Lembra do começo do encontro de hoje? Mil justificativas, mil coisas, mil análises, mil isso. Deus é simples, Deus é amor. Fim. Mas é grande demais para a gente aceitar, então a gente tem que arrumar 1 milhão de coisas. Deus sabe muito bem que nos criou simples, mas nós complicamos. E avançamos apalpando. Muito será acreditado aquele que acreditou sem nada saber. Quer dizer, que acreditou sem precisar justificar com a mente humana. Quem é a mente humana? A Torre de Babel. Sem precisar justificar com a torre humana, o coração se abriu. Esse é o ponto. Deus sabe. É onisciente. Deus sabe tudo. Né? Então, é confiar. Confiar. Né? Nada está errado. Eu falo isso. A essa altura do campeonato, eu estou com 67 anos, né? Eu já olho para mim e falo assim: minha vida já valeu a pena, não é nem está valendo, já valeu. Não joguei minha vida fora. Não joguei minha vida fora. E o que é que eu aprendi realmente de tanto conhecimento? Aprendi a amar e a me entregar a Deus. Do que importa mesmo, eu só tenho isso a dizer. O que eu aprendi? Livros e livros e livros? Claro que me ajudaram, mas ajudar é uma coisa. O que é que eu aprendi? A amar. E o que mais? Se eu tivesse que morrer amanhã, eu diria assim: não, minha vida já valeu a pena. E se eu tiver que atravessar por sofrimentos? Pode ser, pode acontecer ainda. Eu confio plenamente em Deus. Vou atravessar com confiança e coragem. Pode ser que eu sofra muito, mas eterno só Deus. Sofrimento não. Ele é impermanente. É ilusório, mas talvez eu tenha que atravessar a ilusão. Mas eu, com toda sinceridade, não é que eu não me preocupe, eu sou humano, né? Mas eu tenho uma confiança incondicional que eu só vou passar pelo que é necessário. E que se for realmente sofrimento, que ele é impermanente. Que eu só tenho que ficar firme e abrir o coração para aprender o que está me sendo ensinado. Tá? Jamais vou dizer que eu estou livre do sofrimento. O sofrimento é causado por mim mesmo. Não posso dizer isso. Eu posso falar de confiança em Deus. E posso também renunciar um pouco à minha vontade, até no sofrimento, e dizer: faça-se a tua vontade. Me ajuda a abrir os olhos, a enxergar o que eu tenho que aprender. Fim. Fim. E aí eu já não me preocupo mais, porque minha vida valeu a pena. No estágio que eu estou hoje, já valeu a pena, tudo bem. Tá? Não joguei minha vida fora. Tá? Sou esse euzinho aí que todo mundo conhece. Sem artifícios,
cheio de defeito, todo mundo conhece, não tem nada escondido, né? Mas eu olho para mim mesmo e falo, olha, eu falo para mim mesmo, você era para estar morto, mas você aprendeu muita coisa. Tá ótimo. Valeu? Valeu. Valeu a pena. Então, é isso. Vamos lá. E o céu não pede tanto quanto você pensa, ele é indulgente. O céu só pede que você abra o coração. É a única coisa que Deus pede. Abra o coração. E aí então, volte para casa. Bom, mais um texto, tá? Não se deve ter medo da morte. Acabei de dizer isso. Mas também não se deve desejá-la. Isso pertence a Deus, né? Não se deve ter medo da morte, mas também não se deve desejá-la. A morte para nós não é mais do que uma transformação. É por isso que não se deve ter medo. É melhor permanecer nesta existência atual o maior período de tempo. Cada minuto é precioso. Então, aproveitar cada momento. É bom permanecer aqui o maior período de tempo, mas só é bom se o coração estiver aberto para aprender. Aí cada minuto é preciosíssimo. Deus não desfaz as obras que realizou. Aquele que sabe do fundo do coração, e não apenas superficialmente, que tudo é obra de Deus, não acredita em uma destruição total. Ele sabe que a morte não tem nenhum poder sobre ele. Está dizendo que está compartilhado, mas eu acho que é aquele velho defeito que a Teresa fala. A morte. Eu tenho medo da morte? Não. Os espíritos têm medo da morte? Eles dizem que não. Eu realmente posso dizer que eu não tenho medo da morte? Posso. Mas eu tenho medo de morrer? O processo, atravessar o processo. Por isso que eu falei, eu não posso dizer que eu não tenho medo do sofrimento, mas eu confio em Deus plenamente. O processo de morrer, às vezes me parece assim um pouco indigesto, né? Cama de hospital, sofrendo, as pessoas em volta de você chorando. Nossa, né? Não vou dizer que é agradável, né? Então, morrer é um processo meio complicado. Agora, a morte em si, medo zero. Medo do processo, tudo bem, tá? Aí eu tenho que ser humilde, eu não posso me arvorar a grande espiritual. Oh, não tenho medo da morte. Não, não tenho. Mas morrer é diferente. É o passar pelo processo. Não é fácil, mas mesmo assim passarei confiando em Deus plenamente. Aí tudo bem. Isso eu consigo dizer. Confiança incondicional. Passe pelo que tiver que passar. Também posso dizer uma coisa: nos anos futuros, se alguém ouvir alguma notícia minha, triste ou disso ou daquilo, pode ter certeza absoluta que eu estou muito bem confiando incondicionalmente em Deus. E que eu não estou muito preocupado com as ilusões do mundo. Mesmo que elas sejam difíceis de atravessar. Mas eu não acredito nelas, eu acredito em Deus. Simples assim. Pronto. Tenho que acabar aqui. Vamos ver.
Deus não desfaz as obras que realizou. Aquele que sabe do fundo do coração, e não apenas superficialmente, que tudo é obra de Deus, não acredita em uma destruição total. Não acredita, não tem medo da morte. Ele sabe que a morte não tem nenhum poder sobre ele. Sei que a morte não tem nenhum poder sobre mim. Eu reclamei do processo do sofrimento. Mesmo assim, confio incondicionalmente. As pessoas não sofrem no momento da morte, diz ele. Acredito que não sofre no momento da morte. Se eu sofrer, vai ser chegar até o momento, o processo. É o que eu falei, morrer, não a morte. As pessoas não sofrem do momento da morte, acredito. O que as faz sofrer é o medo que tem dela. E por que esse medo? A morte não existe? E o medo é uma falta de confiança em Deus. Então também tem isso. Dentro da doença grave, tem dor, tem sofrimento? Tem. Mas também desse tamanho. Também tem drama. Ah, a morte, o medo. E o problema fica deste tamanho, quando na verdade ele é desse. Atravessar com confiança. Então vamos lá. Porque esse medo, a morte não existe. E o medo é uma falta de confiança em Deus. Da mesma maneira que uma pessoa que amputa um braço ou uma perna pode sentir como se ainda existisse, o Espiritismo prova isso. Algumas pessoas não acreditam que estão mortas e sentem o seu corpo. Ah, isso aqui é o abecedário do Espiritismo. Inclusive, nessa época, é contemporâneo dele. Tá? Da mesma maneira que uma pessoa que amputa um braço ou uma perna pode sentir como se ainda existisse, e sente dor, inclusive, até que um doutrinador diga que ela não tem mais corpo físico, aí ela para de sentir, algumas pessoas não acreditam que estão mortas, sentem o seu corpo. Pronto, nem preciso explicar. Isso aí o Espiritismo já cansou de explicar e de mostrar inúmeros romances, palestras no centro. Isso aí é bem manjado. Tá? Então, por hoje, a gente tem que parar aqui. Só um momentinho. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que tem mais uma aula, não chega até duas, eu acho. Tá bom? Agradeço e tem surpresas boas aí vindo. Agradeço. Um bom descanso e amanhã o tarô, tá? Que não é o tarô, são só os temas do tarô. Um bom descanso, amanhã a gente está aqui junto, tá? Boa noite. Boa Obrigado. noite.